Voltando aqui, é a nossa dica de Palmas, Guarda Civil Municipal de Palmas. Se você pegou essa aula aqui andando, eu sou o professor Magnassis, aqui está o meu Instagram, Magnassis44. Eu sou professor de Direito Constitucional aqui na Vale Concurso e eu estou aqui para passar uma dica rápida para você de 30 minutinhos e eu vou te ajudar a fechar questões de artigo 5º nessa dica. Tem várias dicas aqui para a Guarda Civil Municipal de Palmas. Nessa, eu estou focando no artigo 5º. Se você está assistindo essa aula e não assistiu a minha aula passada, a dica passada, eu te convido a assistir a dica passada primeiro, porque essa aqui é a sequência da outra. Mas também, se você já tiver aí uma bagagem boa de direito, você não vai ficar perdido aqui não, tenho certeza. Mas a sequência é a outra aula primeiro, depois essa, beleza? Porque a gente vai falar aqui de assuntos e acabar citando coisas da aula da dica passada. Guarda Civil Municipal de Palmas. Professor, como é que eu estudo isso para direito constitucional? Você tem que ter o edital na mão. Eu imprimi aqui, fiz questão de imprimir o edital, em letras grandes aqui, para ir seguir o edital, para a gente não falar aqui nem para mais nem para menos. Professor, estou estudando somente aqui no YouTube. Dá para estudar? Vai ficar muito mais difícil para você. Por isso, porque você não tem aquela sequência, não tem o material. Aqui na Vale você vai imprimir o material se você quiser, senão você vai abrir no computador o PDF e as questões que você precisar, o apoio do professor, as videoaulas todas em sequência, você consegue estudar de forma muito mais organizada. Às vezes você vai querer economizar um dinheiro estudando aqui somente pelo YouTube e acaba gastando mais tempo e o barato acaba saindo caro. Não é papo de professor não, é verdade. Às vezes você tem o edital na mão, você estuda uma página, estuda outra, tem um material desatualizado. Na plataforma da Vale você não vai ter esse problema. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative as notificações, isso ajuda muito você, porque quando você ativa as notificações, chega uma novidade sobre esse concurso, sobre outro concurso que você não estava no seu radar, isso vai te ajudar. Às vezes você está seguindo uma celebridade, está seguindo lá alguém famoso, um Big Brother, isso não vale nada. Você tem que focar naquilo que é o seu sonho, isso que vai te dar futuro. Então clique nas notificações, deixe seu joinha que ajuda muito, comente aqui embaixo. Se você ainda não é aluno da Vale, aqui embaixo, no card aqui, tem um botão, você vai clicar e vai ver o pacote para Guarda Civil Municipal de Palmas. É um barato, muito barato. É mais barato que uma passagem que você vai pagar para ir num curso presencial. Tenho certeza que você vai poder ver e rever as aulas quantas vezes você quiser, até você ficar fera. Eu espero que você passe nesse concurso, que é um bom início de carreira para você, principalmente para você que gosta dessa área de segurança pública, beleza? Deixe seu comentário aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma crítica a fazer desse ou das outras aulas da Vale. Isso ajuda muito a gente e se inscreva no canal, não custa nada, de graça, e você aí vai ficar inteirado. A Vale vai postar coisas só de concurso, não vai encher sua caixa de mensagem nem nada não. É um canal bom de seguir, vai por mim que você vai se dar bem, beleza? Artigo 5º, qual que é o último que a gente falou na aula passada? A gente falou do 8, então a gente vai falar do 9. Qual que é o 9? É o 1x aí, né? O x é 10, 1 é 1 mesmo, então 10 menos 1 são 9. Então, no algarismo romano, 1x é 9 e o x sozinho é 10. É livre a manifestação de pensamento. É livre a expressão da atividade intelectual. Estou lá na manifestação de pensamento que eu falei na aula passada, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Isso é muito comum de cair na prova. A gente tem que sempre lembrar o contexto que a Constituição foi elaborada pelo Poder Constituinte à época. A gente tem que sempre contextualizar, que ajuda muito a gente a entender as questões. Às vezes você tem a mesma dificuldade que eu, que é de decorar. Eu tenho uma dificuldade enorme de decorar as coisas. Então eu procuro entender. Quando você entende, você não esquece nunca mais. Quando você decora, aquilo fica na memória de curto prazo, você esquece. Às vezes você faz uma prova lá, decorou tudo, tirou 10, quando a prova vale 10, e no final você esqueceu tudo. No dia do concurso público você tem um grande problema, você estudou muita coisa, você pode acabar esquecendo muita coisa, eu não quero que você esqueça. 80% de tudo que você lê, você vai esquecer, mas aquilo que você aprender, você não esquece nunca mais. Como é que eu vou aprender isso, professor? Lembre-se daquilo que tem vivência, lembre-se daquilo que tem história. Então a Constituição foi escrita depois de 88, a gente estava saindo de um regime militar e a Constituição positivou, colocou na letra da lei alguns incisos justamente porque a gente estava saindo desse contexto histórico. O que esse inciso diz? Manifestar expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Qual a diferença de censura e licença nesse caso? Censura e licença. Muito cuidado, que a banca não vai te perguntar a diferença de um para o outro, mas a banca pode colocar alguma situação em que a censura pode e a licença não, ou coloca
não pode haver censura, mas o Estado tem que dar licença. Licença é antes e censura é pós. Exemplo, a pessoa vai fazer um show. Se o Estado fala que ela não vai poder fazer esse show, o Estado não deu licença. Ela já está fazendo show, o Estado vai lá e corta. Ó, essa parte não pode, essa parte não pode, essa parte não pode. Ele censurou. Então, o Estado não pode censurar nenhum nem outro. Eu quero que você entenda que é nenhum nem outro. Às vezes, a banca fala que pode censurar, mas não precisa de licença. E a maioria das questões fala, não pode censurar. Porque a pessoa que estuda pouco, ela sabe, mesmo a pessoa que estuda pouco sabe disso, que não pode haver censura. Mas ela fala que precisa de licença. Nenhum nem outro. O professor, aí vem a pergunta, que a maioria das vezes que eu estou dando aula presencial, o aluno mais atento ali, ele sempre cai nessa. Professor, e aquela questão de um homem nu no museu? Onde uma criança toca ali o corpo do homem nu no museu. O Estado não pode censurar ou teria que dar licença para isso acontecer? Não confunda classificação etária com censura ou licença. O que é classificação etária? O Estado pode sim falar, ó, esse tipo de espetáculo, esse tipo de show, não pode acontecer em local público. Em local fechado pode acontecer qualquer coisa, obviamente se essa coisa não for crime. Um homem nu no museu não é crime. Pode acontecer? Pode. O que o Estado pode fazer é chegar lá e falar assim, ó, para esse tipo de espetáculo, 18 anos ou mais. Aí, quem tem 18 anos ou mais pode decidir se quer ir ver ou não, confere. Você quer ir no show lá de horrores, pode ir, ué, desde que não esteja acontecendo um crime. Você quer ir lá num show onde tem pessoas nuas, você pode ir, tem mais 18? Pode ir. Ué. O que o Estado não pode fazer é falar, isso não vai acontecer. Então, o que deveria acontecer naquele caso do museu, já que eu estou em termos de redação? O Estado teria que notificar a pessoa por ter alguém com menos de 18 lá dentro. Muitas pessoas falaram, vai lá e fecha o local, vai lá e censura. Isso não pode acontecer. O que o Estado pode fazer é colocar uma classificação etária e proibir aquele espetáculo de acontecer em local público, obviamente, para as pessoas ali que não estão preparadas para ver aquele tipo de coisa, justamente quem tem menos de 18 anos, naquele caso era a criança. Então, qual que foi o erro ali? Não censurar. Não pode entrar nesse espetáculo onde tem pessoas nuas, quem tem menos de 18 anos. Aí sim, ele classificou etário. Aquilo, censurar, ele vai cortar a parte para qualquer pessoa ver. Licença, ele vai proibir de qualquer pessoa ver. Isso o Estado não pode fazer. O Estado pode fazer uma classificação etária. Ele não está proibindo de acontecer. Ele falou, pode acontecer. Pode acontecer um filme de sexo explícito? Pode. Mas só quem tem mais de 18 anos vai poder ver. Em alguns casos é 16 anos, vai depender do que tem lá. Em alguns casos 14, 10, 9 e assim por diante, até a classificação máxima aí que é 18 anos. Se for uma coisa que tem mais polêmica, que tem mais cenas, vai ser mais de 18. Mas o Estado não pode censurar e não pode aí exigir licença para que essa manifestação aconteça. Ela tem que ser livre. Obviamente que o Estado pode classificar etária. Livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Naquele caso, era uma expressão artística, alguns concordam, outros não, mas se você não concorda e tem mais de 18 anos, é só você não ir. Beleza? O que não pode acontecer é o Estado virar e falar que não vai ocorrer o espetáculo. Ele vai classificar de forma etária. O inciso 10, muito comum também de cair na prova. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurados o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Muito comum também de cair isso na prova, cada dia mais comum de cair isso na prova, principalmente na prova de segurança pública. Por quê? Porque essa violabilidade da intimidade, vida privada e honra e a imagem das pessoas, ela é muito comum de acontecer quando a pessoa está encarcerada, quando a pessoa está presa. Então, muito cuidado. Esse inciso tem despencado nos concursos públicos dessa área de segurança pública, porque você que quer fazer o concurso para a Guarda Municipal de Palmas vai estar toda hora no fio da navalha, vai estar toda hora entre ser um herói ou ser um vilão. Então, aquela pessoa que está presa, encarcerada, você sabe que ela cometeu o crime. Então, uma filmagem lá, a câmera pegou ela cometendo o crime. Você não pode pegar o seu celular, tirar uma foto dela e mandar nos grupos do WhatsApp. Por quê? Porque você está violando a intimidade dela. Ela não foi condenada. E no nosso ordenamento jurídico fala, ninguém será considerado culpado, a não ser o transjulgado. Ou seja, enquanto a pessoa não está condenada por um juiz sentenciado, transjulgado, ela tem que ser considerada inocente.
Então, você quando tirar foto, alguém quando tirar foto de uma pessoa presa, envia nos grupos de WhatsApp, posta nas mídias sociais, ele está violando a intimidade dessa pessoa. Ah, mas tem que colocar a cara. Isso é muito bonito para quem fala de fora. Quem está realmente respondendo isso na justiça sofre bastante, porque aí aquilo que seria você, seria o herói, né? Prendeu a pessoa, tirou ela de circulação, a pessoa entra depois na justiça contra você e isso pode acarretar um problema para você no futuro. Por isso que é importante você saber esse inciso. Lembrando que a banca, a maioria delas pegam incisos que têm mais ligação com aquele concurso específico que você está fazendo. Esse da inviolabilidade à intimidade, que a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, esse está diretamente ligado com a segurança pública e principalmente com pessoas encarceradas. E a pessoa vai exigir indenização, obviamente que ela vai exigir indenização do Estado, se ela estiver presa, e o Estado vai entrar contra o agente que divulgou aquelas imagens, beleza? Próximo inciso muito importante, esse aqui, ó, se eu pudesse apostar no inciso, esse inciso era um inciso que eu tinha grande chance de falar com você, ó. Estuda esse, não erra esse, porque esse, grande chance de cair na prova. O 11 e o 12 são incisos chave para a área de segurança pública. Você tem que entender, a partir do momento que você entende esse inciso, nunca mais você erra, como eu disse. A intenção é que você entenda, porque decorar você pode esquecer. Se você entender, você não vai esquecer nunca mais. Então vamos entender isso aqui sem decorar. Porque decorar é fácil. E decorar, do mesmo jeito que é fácil decorar, é fácil você errar. Não quero que você erre. Então vamos lá, vamos ler e depois a gente vai entender. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo, tá vendo que aqui tem salvo? Na tortura que eu te falei na dica passada não tem salvo, aqui tem salvo. Ou seja, a sua casa foi protegida pelo Estado no artigo 5º. Só que o próprio artigo que veio proteger a inviolabilidade da sua casa, ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento. A própria Constituição deixou uma vírgula ali e falou, em alguns casos vai poder. 4 situações em que uma pessoa vai entrar num domicílio sem o consentimento da pessoa que está morando lá dentro. E muito cuidado com o conceito de casa. Esse consentimento quem dá é o morador, não é o proprietário. Exemplo, eu tenho uma casa e eu alugo essa casa. Eu sou proprietário e o outro é o inquilino. Quem é o morador dessa casa? É o inquilino. Então, quem pode dar esse aval para entrar na casa? O próprio inquilino. Eu, como proprietário, não tenho esse poder. Quem tem o poder é o morador. Olha que a Constituição trouxe a palavra morador. Por que eu quero que você entenda logo no começo? A gente vai partindo aí o inciso em vários pedacinhos para você entender. Consentimento do morador. Tem uma banca, né? Eu não gosto desse tipo de questão, mas tem banca que fez isso, eu não quero que você caia. Sem o consentimento do proprietário. Trocou a palavra morador por proprietário. Copiou e colou o resto tudo. Trocou isso aqui, ó. Morador por proprietário. Não quero que você erre isso. Não quero que você erre isso. Morador não é o mesmo que proprietário. Proprietário é o dono e morador é aquela pessoa que está naquele momento, naquele imóvel que está reconhecido como casa, beleza? Pegue o conceito de casa no sentido amplo. Então, existem 4 situações onde uma pessoa vai ter a sua casa violada, 4 situações, sem o consentimento dela. Vai poder entrar? Vai. A própria Constituição te deu o direito, mas ela ali te deu algumas situações. Dessas 4 situações, 3 situações têm um caráter de urgência e emergência. E uma situação não tem esse caráter de urgência e emergência. Na 4ª situação, que eu vou te falar aqui, só pode ser durante o dia, que essa dá para esperar. As outras 3 não dá para esperar. Como é que eu vou gravar isso, professor? É só você olhar. Quando você olhar, você vai falar, essa não dá para esperar. Se não dá para esperar, pode ser qualquer hora. Se der para esperar, essa vai ser só durante o dia. Então, vamos entender? Vamos ler aqui de novo, ó. Salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, vamos lá. As 4 situações são 3 qualquer hora e a última somente durante o dia. Essas três, que é flagrante delito, desastre e prestar socorro. Essas 3 situações, a pessoa vai ter o domicílio invadido sem o consentimento dela. Você concorda comigo que nessas 3 situações existe um caráter chamado caráter de urgência? Não entendi, professor? Vou te explicar. Exemplo, vamos começar de baixo. Prestar socorro. Alguém está tendo um ataque cardíaco lá dentro, você está sozinho dentro de casa. Está lá, está dentro do portão, você está vendo ela sofrendo um ataque cardíaco.
Você tem que entrar para prestar socorro. Você vai pedir o consentimento dela? Não, né? Porque ela tem um caráter de urgência. Se você não salvar, ela vai morrer de ataque cardíaco. Prestar socorro. Caráter de urgência. Ah, eu só posso entrar no seu... Só com o seu consentimento. O cara não está nem conseguindo falar. Como é que eu vou dar o consentimento se ele não está conseguindo falar? Vai prestar socorro dele? Vai esperar durante o dia? Não. Só pode ser na hora que está acontecendo. Se você esperar durante o dia, vai morrer. Esse, então, esse caráter de urgência, qualquer hora. Qualquer hora. Porque se eu esperar, ele vai morrer. Por que eu quero que você entenda dessa forma do caráter de urgência? Pra você não decorar, para você entender. A banca vai falar que isso aqui é durante o dia. Vai falar que o desastre é durante o dia. Vai falar que o flagrante delito é durante o dia. E não é. Porque tudo isso, aí se você for crítico, você faz. Você fala o seguinte, peraí, prestar socorro durante o dia? Peraí, como assim? Como é que eu vou prestar socorro somente durante o dia se a pessoa já está lá precisando de socorro? Vou esperar clarear? E se for à noite? Desastre. Caiu um barranco em cima da casa, soterrou a casa, tem várias pessoas ali precisando de, ao mesmo tempo, prestar socorro e aconteceu um desastre. Você vai esperar ficar durante o dia para começar as buscas pelas pessoas, porque você não quer invadir o que sobrou do domicílio dela? Não, tem um caráter de urgência. Nesse caso, é qualquer hora. Outra coisa, um crime está acontecendo, acabou de acontecer, o cara está lá esfaqueando a esposa, e alguém gritando, ele vai matar minha mãe, ele vai matar minha mãe, o cara está em flagrante delito, você vai esperar ficar durante o dia? Não, o cara está lá com 200, você já tirou uma foto do cara com 200 quilos de droga lá e está em flagrante. Já sabe que ele está ali, você tem prova que ele está ali. Flagrante delito, desastre, prestar socorro, todos esses têm um caráter de urgência. Esses pode ser qualquer hora. Tem um desses 4, que é determinação judicial. A determinação judicial, essa sim é durante o dia. Quando você aprende assim, você não erra. Quando você só decora, você erra. Provavelmente você já deve ter visto isso aqui no seu estudo. Só que você acaba errando questões porque você não entendeu, porque você está tentando decorar. Eu quero que você entenda. Determinação judicial, somente durante o dia. Esse dá para esperar. Esse já tem uma investigação em andamento. Alguém chegou lá no juiz, alguma autoridade, ou o Ministério Público, ou a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, e falou o seguinte, ô juiz, está acontecendo esse tipo de crime. Ou o juiz já está lá com o processo na mão e fala, não, tem que ir lá na casa dessa pessoa tentar buscar as provas. Determinação judicial somente durante o dia. Ah, mas se a pessoa fugir, você vai cercar a casa e vai esperar ficar durante o dia. Porque aqui dá para esperar, ó. Aqui já tem um processo em andamento. O juiz demorou ali para assinar, já apreciou. Aqui não tem um caráter de urgência. Aqui dá para esperar. Como determinação judicial dá para esperar, é somente durante o dia. 4 situações em que eu posso entrar no domicílio sem o consentimento do morador. Lembrando que os 3 primeiros têm o caráter de urgência, pode ser qualquer hora. O último que a Constituição traz é somente durante o dia, por determinação judicial. Dito isso, você entendeu, não erra mais. Tem uma única coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, porque a banca tem feito isso também, e eu não quero que você erre isso. Ela muda a palavra determinação judicial para determinação policial. Se você for um pouco crítico também, você não erra. Quem determina se uma casa pode ser violada, que alguém pode entrar na casa, seu consentimento do morador, tirando as 3 situações de urgência, é só o juiz. Ou um juiz, ou um desembargador, ou alguma autoridade judiciária. Por isso que fala determinação judicial. É um mandado. Um mandado, não é mandato não, tá? Aluno da Vale não pode falar mandato não. Quem tem mandato é cargo eletivo. Mandato vem de mandatário, aquele, né, que delegou uma função. Você delegou uma função para um vereador te representar, você votou nele? Ele é um mandatário. Ele é o mandatário daquela função que você deu. Você é o mandante, você votou nele, ele é o mandatário, aquela pessoa que está te representando. O mandatário vem de mandato. Mandado vem de mandar. Então, determinação judicial ou mandado com D judicial pode sim, durante o dia, entrar na casa. Mandado pode. E é judicial, não é policial. Não é o policial, não é o delegado que determina essa violação do domicílio. Somente tem que ser uma autoridade judicial, beleza? Autoridade judiciária. Não erre isso na hora da sua prova. Cada dia mais os alunos têm tentado decorar e esquece que o certo é entender e erra questões fáceis por uma questão de não ter entendido e sim ter decorado, e o decorado ele te pega na hora da prova, beleza? Não quero que você erre isso. Se você não é inscrito no canal, aproveite aí, ó, que eu tô trocando um inciso, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha, se você não clicou no joinha, tá assistindo a aula, percebe que tem muita aula, tem 1.000 e tantos, 2.000, 20.000, 50.000, vários mil aí, né, vários milhares de visualizações e pouca curtida, não custa nada. Curta o vídeo, compartilha com o seu amigo ele aí, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal, ative as notificações que te ajuda muito, beleza? Então vamos lá.
O inciso 12, muito comum também cair nessa prova, que trata da segurança pública, que trata de guarda municipal. O sigilo de correspondência de comunicações telegráficas é inviolável de dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram sobre esse inciso é: professor, esse último caso está relacionado somente às comunicações telefônicas? Porque a redação desse inciso ficou confusa. Não. Esse último caso indica o seguinte, que o Estado, para buscar provas, ele tem que tentar de todas as maneiras, todos os meios, testemunhas, filmagens, todas as maneiras, a cariação, todas as maneiras de tentar buscar essa prova. Investigação policial, perícia, o exame de corpo de delito, tudo o Estado tem que usar. Em último caso, o Estado não conseguiu aquela prova, ele vai poder usar essa violabilidade, né? Vai poder violar essa intimidade. Que você pegar uma pessoa, escutar as ligações telefônicas, interceptar a telemática, as comunicações telemáticas dela, é uma violabilidade muito grande da intimidade. Então, o que o Estado disse? O próprio Estado da Constituição diz. É o seguinte: ninguém vai ter a sua intimidade violada das comunicações telefônicas, das comunicações telegráficas, de dados, mas se você estiver usando isso para crime, a gente vai ver que tem sempre a ver com crime, aí sim o Estado vai poder te interceptar. Mas em último caso, tem que se buscar todos os outros meios para que essas provas sejam produzidas. Então, quando alguém vai pedir, uma autoridade, vai pedir o afastamento do sigilo telefônico, a Constituição mesmo diz, ele tem que justificar que não existem outros meios, que foram tentados outros meios, e essa pessoa não conseguiu buscar essa prova, que em último caso agora a gente vai ter que interceptá-lo. Então esse último caso quer dizer o seguinte: o Estado tem que buscar de outras formas para que possa realmente produzir essas provas sem a necessidade, obviamente, da interceptação em si. Então, muito cuidado com isso. E o finalzinho aí, ó, esse último caso é ordem também judicial, não é ordem policial. Não confunda ordem judicial com ordem policial. Mais uma vez, essa violabilidade da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas só pode ser por ordem judicial. Nas hipóteses que a lei estabelecer, existe uma lei própria para isso, e investigação criminal ou instrução processual penal. Está vendo que só em caso de crime, falta administrativa, outras questões administrativas não geram essa violabilidade, somente quando está envolvido crime, ou seja, investigação criminal ou instrução processual penal, ou um crime que está sendo investigado, ou um crime que já está sendo, a pessoa já está sendo processada, mas tem que ter a ver com crime. Não pode ser feita interceptação telefônica no caso de falta administrativa e outras coisas que não são consideradas aí crime. Então, muito cuidado, que esse inciso também tem caído cada vez mais nos concursos. Já era um inciso muito caidor e agora ele está também. Eu quero trazer para você agora esse inciso aqui, ó. Obviamente não vai dar tempo de falar de todos, a gente já está mais ou menos do meio para o final da nossa aula, mas esse aqui é um que você tem que saber. Esse inciso: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Você vê que aqui, eu já falei na outra aula, se você não assistiu a outra dica, assiste a outra dica, eu falei justamente isso, para você não confundir manifestação de pensamento com acesso à informação. Acesso à informação, denúncia crime, isso sim pode ser feito de forma anônima, você não precisa passar o sigilo da fonte. Exemplo: tá falando mal do fulano, coloca a sua cara lá, porque não pode ser feito de forma anônima. Ah não, fulano tá todo dia lá na prefeitura de Palmas e furtando lá a bateria que ilumina lá do refletor. Essa pessoa está furtando. Você é guarda municipal, chega alguém e fala o seguinte: aqui, todo dia, vem uma pessoa aqui, desse conjunto de baterias, ele furta uma bateria e vai embora. Ele te passou informação. Aí você vai lá, vai fazer a sua campana, vai prender essa pessoa. Um dia você vai ser chamado para ser testemunha desse caso. E o advogado da parte vai te perguntar: você, guarda municipal, como é que você prendeu essa pessoa? Você vai falar assim: não, eu recebi. Alguém me parou e falou que todos os dias, todas as noites, ou uma vez por semana, essa pessoa ia lá e furtava, eu fiz uma campana e tal, e consegui prendê-la e tal. Ele vai falar assim: quem te passou essa informação? Aí você vai falar com ele: de acordo com a Constituição, quando necessário ao exercício profissional, eu não preciso passar a minha fonte. Nesse caso, não confunda isso com o direito de manifestação de pensamento vedado ao anonimato. Nesse caso, é feito de forma anônima. Não é uma manifestação de pensamento, é uma denúncia crime. Então, não confunda uma coisa com a outra. Lá, eu não vou entrar muito nesse assunto. Se você não entendeu essa parte,
volta na dica passada de artigo 5º para a Guarda Municipal de Palmas, que eu expliquei justamente a diferença de uma para outra, não confunda. Aqui, ó, tem o sigilo da fonte, aqui tem o anonimato. Na manifestação de pensamento, não tem. É muito claro isso aqui, quando a gente fala de acesso à informação. Aqui sim pode ter o sigilo da fonte. A banca gosta muito de brincar esse sigilo da fonte com o anonimato que está lá no artigo 5º, inciso 3. Esse aqui também, ó, muito comum nas provas hoje em dia, muito comum. Todos os últimos concursos que caíram, que eu falei, pode cair isso aqui, eu dei a sorte de, até acham que tem uma bola de cristal, né? Vai cair esse inciso, e caiu. Às vezes cai de uma forma diferente, mas cai aquele inciso que eu falei. E esse é um inciso que tem caído muito, justamente a gente tem saído de um período pós, né, violação de alguns direitos que as pessoas vão questionar. Inclusive tem um dos concursos passados que caiu até uma redação sobre esse tema. Professor, redação de termos de direito constitucional, sim, está diretamente ligado. Ó. O inciso 15, o que vem falando? Ó? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Parece simples, né? O direito de ir e vir, o direito de locomoção. Então, o direito de locomoção na Constituição, direito de locomoção. É o direito de ir e vir. O direito de ir e vir no Brasil, ele é garantido, não é? Só que a própria Constituição traz um adendo aí. Tem que ser, qualquer tempo? Qualquer tempo? Pergunta. Se a resposta for não, se ela for sim, beleza, né? Parabéns, você errou. Mas a resposta é não. A resposta aqui, ó, é não. Então, esse direito de ir e vir, que é o direito de locomoção, não é a qualquer tempo. Existem algumas situações em que a pessoa não vai ter o direito de ir e vir? Existe, quando ela está presa, por exemplo. Mas, uma pessoa comum, em via de regra, que não está com mandado de prisão, não está aí sendo procurado pela polícia, ela pode entrar e sair do país e circular no país a qualquer tempo? Não. A Constituição diz em tempo. Já que não é a qualquer tempo, em que tempo? Em que tempo? Qual a hora que essa pessoa não vai poder ter o seu direito de ir e vir? Quando ela vai ter esse direito de ir e vir violado? Somente em tempo de paz. Por que é importante você saber isso aqui? Porque a banca vai colocar a qualquer tempo. Muito comum, e eu não quero que você só decore. Se você decorar, você vai esquecer. Eu quero que você entenda. Olha aqui. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. A banca muda essa expressão, tempo de paz, e coloca a qualquer tempo. O candidato desavisado, o candidato que não atentou, às vezes é uma pessoa que estuda muito, mas ela passou batido nesse tempo de paz aí, e ela acaba errando. E muito candidato bom. Eu coloco a enquete no meu Instagram lá, que é @magnassis44, e eu vejo pessoas errando isso o tempo todo. Dá para ver quem errou, quem acertou, tá? Não preocupa não, que a hora de errar é a hora das questões do professor mesmo. Deixa para você acertar na hora da prova. Tempo de passe. Se a banca colocar a qualquer tempo, ou se a banca colocar nada, colocar é livre a locomoção do território nacional e suprimir esse em tempo de passe, você pode marcar errado aí, porque tem que ter em tempo de paz. E o contrário, na Constituição de tempo de paz, nesse caso, não é tempo de guerra. Exemplo, por que eu te falei que já caiu isso em questão aberta, já caiu na redação? Porque tem o período de pandemia, onde as pessoas foram cerceadas do seu direito de ir e vir em alguns determinados horários locais, porque ali era um tempo de exceção. Contrário de tempo de paz, nesse caso na Constituição, não é tempo de guerra, é tempo de exceção. Então, em tempo de exceção, a pessoa sim pode ser cerceada do seu direito de ir e vir. Obviamente, a gente já falou do princípio da legalidade, tem que se observar o que está escrito na lei. O direito de reunião, muito também comum cair na prova. Esse direito de reunião, que é o próximo inciso aí, é o inciso 16. Muito comum também cair na hora da prova. Eu vou te explicar para você não errar esse direito de reunião. O que o direito de reunião vem fazendo? Direito de reunião é o direito de reunir-se em locais abertos ao público, desarmado, ou seja, para fins pacíficos. Lembre-se que a Constituição vem de 88, onde as pessoas no regime militar tinham alguns direitos de reunião cerceados. O direito de reunião, a pergunta, pode se reunir? Sim. Precisa de autorização? Vou colocar até maior aqui, direito de reunião. Precisa de autorização? Se precisa de autorização, precisa de aviso? Precisa de aviso prévio? Aviso prévio é meio que pleonasmo, não está na Constituição, né? Se aviso tem que ser prévio, né? Precisa de autorização? A resposta é não. A pessoa não precisa que o Estado autorize ela
para poder aí ter o seu direito de reunião garantido. Mas ela precisa avisar sim. Para que o direito de reunião seja garantido, o Estado não precisa autorizar, mas a pessoa tem que avisar. Por que a autorização é diferente de aviso? A autorização o Estado poderia falar sim ou não. O aviso o Estado não tem esse poder. A pessoa fala assim, vou reunir pacificamente no local, não vou frustrar outra reunião, de acordo com o que está na Constituição, estou te avisando. Então vai lá, coloca policiamento, coloca um banheiro químico, faz tudo que precisar, porque esse direito de reunião tem que ser garantido. O Estado não pode virar e falar sim ou não. O Estado só tem que falar, ó, você tem que me avisar, porque eu vou ter que ali fazer tudo o que precisar para que isso aconteça de forma mais pacífica possível. Então, o direito de reunião não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio de acordo com a Constituição, beleza? Nossa dica chegou ao fim. Se você não se inscreveu no canal até agora, sua chance é agora se inscrever no canal, ative as notificações, dê seu joinha, comente aqui embaixo e clique aqui embaixo e conheça o pacote da Vale, beleza? Aqui você vai estudar com tudo isso explicadinho, vai fazer questão, vai sair pro dia da prova aí, ó, tinindo, acertando tudo que é tipo de questão. Qualquer dúvida, @magnacis44. Até a nossa próxima dica para a Guarda Civil Municipal de Palmas. Eu tenho certeza, se você estudar aqui na Vale, você vai ter suas chances aumentadas na hora de passar nesse concurso, tá bom? Magnacis deseja para você uma boa prova. Se você estiver assistindo pertinho da prova, tenho certeza que uma dessas questões que eu falei vai cair na sua prova, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.